E aí, galera, ele na área, igual eu comentei no shortzinho curto, no status curto que eu fiz, eu aprendi que é muito importante compartilhar os processos, porque tem muita gente passando por dificuldade, que quando a gente compartilha as nossas, a gente pode ajudar. E o principal motivo desse meu canal é ajudar. Eu tô tremendo um pouco porque foi um pouco forte pra mim. E quem me conhece sabe que eu tremo mesmo, isso é normal. E aqui na pura realidade de como é o vídeo, não tem filtro. Realmente eu tenho que consertar esse dente, eu vou consertar. Mas eu tenho outras prioridades agora. E o foco desse vídeo é compartilhar o momento que aconteceu comigo semana passada. Semana passada, do domingo pra segunda, na madrugada, eu tive uma crise de ansiedade, crise nervosa. Há muito tempo, há mais de 2 anos, que eu não sei o que é ter uma crise de ansiedade. Eu aprendi que eu tinha ansiedade excessiva do cotidiano, da correria, e aprendi como lidar com ela. Estudei, pesquisei, conversei com profissionais da área de psicologia, de mente, tive terapia para poder corrigir isso. E mais de 2 anos que eu não sabia o que era ter crise. A minha sobrancelha também tá sem fazer. Onde eu faço? Vou fazer. E aí do domingo pra segunda, eu tive uma crise terrível. Por que é importante a ressignificação? Porque quando você ressignifica algo marcante na sua vida, você consegue lidar melhor com as coisas que isso poderia ter gerado, que gerou mesmo, de fato, um trauma do passado, alguma situação forte que mexeu com o seu psicológico, a sua mente, porque é muito importante a saúde da mente. Ela trabalha também com a saúde física. Você pode cuidar bem do seu corpo, se alimentar, fazer academia. Se você não cuidar da sua saúde mental, ela vai gerar doenças no seu corpo, mesmo que você cuide do seu corpo. Isso é impressionante, porque a sua mente tem um poder fenomenal. Já viu gestação psicológica? A pessoa não tem um filho, mas ela consegue fazer a barriga de um filho porque ela fez uma gestação psicológica. Então, o poder da mente é o que move tudo aqui na Terra. O poder da mente de acreditar que vai acontecer e o poder da mente de acreditar que não vai acontecer. Depende do que você acredita. Então, gente, eu tive... Ó, as Maritacas tá participando do vídeo. Natureza é bom. E aí, eu fiz... eu tive essa crise, né? Eu acordei, eu tive uma semana muito corrida, muito puxada, com a venda das minhas trufas, a produção. E aí, as Maritacas conversando. É parente, próxima. Eu sou maritaca também, eu gosto de falar. É por isso que eu fiz o canal também. Compartilhar é bom. E aí, nessa crise, eu acordei de madrugada com uma forte dor no peito, no lado esquerdo. E no braço. E quando você tem essa dor no lado esquerdo e no braço, o primeiro pensamento é: putz, tô tendo um infarto. Vou morrer. Eu tive uma semana muito corrida, muito tensa. Então, eu tive esse pensamento. Só que o que agravou, que eu falei da ressignificação, que é importante, foi que quando eu era mais nova, eu acordei de madrugada e a minha mãe tava com essa dor. Dor no peito e dor no braço esquerdo. E ela falava: filha, vai dormir. E ela tava morrendo de dor. E eu não via minha mãe sentindo esse tipo de dor, porque tem mãe que quer ser super mulher, né? Minha mãe é uma dessas. E eu aprendi com ela a ser super mulher, mas tô aprendendo a ser uma mulher que não é tão super assim, porque nós somos de carne e osso, nós somos seres humanos. E aí, com essa coisa que aconteceu com a minha mãe, eu fui a única que acordei pra ver como que ela tava. Eu morava com os meus irmãos também. 2 irmãos estavam morando com a gente ainda. Os outros estavam casados. E aí, eu acordei com ela com essa dor. E eu falei: mãe, o que a senhora tá sentindo? E ela: tô morrendo de dor. E aquilo foi agoniante pra mim, porque eu era uma criança que não tinha o que fazer. Eu queria acordar meu irmão mais velho pra poder falar pra ele que minha mãe tava sentindo dor, mas ela mandou eu não acordar ele, porque ela ia aguentar e ia dar tudo certo. E aí ela deitou do meu lado e foi dormir de novo, que a gente dormia junto. Ela levantou de madrugada de novo e eu apavorada: mãe, você precisa ir no médico, você precisa do médico. E ela não me ouvia. Ela não queria que eu acordasse meu irmão e eu tinha que obedecer minha mãe, né? E eu naquele pensamento: eu tenho que obedecer minha mãe. E eu agoniada porque ela tava com dor. E aí eu comecei a achar que eu ia perder minha mãe. E todo mundo sabe que isso é horrível, perder a mãe, né? E aí eu
Falei assim, Deus, eu não sei, ajuda minha mãe, tira a dor. E eu comecei a orar, criança, e não resolvia. Minha mãe continuava com dor. Eu falei, putz, eu vou ter que desobedecer, acordar meu irmão. Aí ela não percebeu, eu fui correndo, acordei meu irmão. Aí levei ela no médico, deu tudo certo. Eu fiquei um dia preocupada que ela tava internada, pra ver se não era de fato um infarto. Aí tudo sanou que era uma crise nervosa. Só que eu não sabia que era uma crise nervosa. Até então eu achava que era suspeita de infarto. Aí de sábado de domingo pra segunda essa madrugada, aconteceu a mesma coisa comigo. E eu tô casada, tava dormindo do lado do meu esposo, e eu acordei com dor de madrugada. Falei, não vou acordar ele, vou deixar ele descansar. E aí a dor apertava e o meu peito. Começou a vir a memória desse dia, que eu me senti impotente, que eu me senti incapaz de ajudar minha mãe. E aí veio um monte de sentimento ruim, um monte de tristeza, um monte de coisa. E eu nem lembrava que esse dia tinha sido tão forte pra mim, quando eu era criança. E aí, de madrugada, eu falei, não vou acordar ele. Aí eu lembrei da minha mãe. Eu falei, poxa vida, eu não posso repetir a mesma coisa. Eu tô sentindo dor, eu tô me sentindo sozinha, eu preciso de socorro. Acordei meu esposo, falei, amor, pelo amor de Deus, faz uma massagem no meu braço, cuida de mim que eu não tô passando bem. E eu não quis ser orgulhosa a ponto de não acordar ele. E só de lembrar já é forte. E aí, eu falei pro meu esposo, amor, eu não tô aguentando. E eu falei assim, isso é coisa da minha cabeça, vai passar. E morrendo de dor. E aí eu falei pro meu esposo, eu falei, amor, me socorre que eu não tô aguentando. E ele começou a ficar preocupado. E aí eu lembrei que quando tem crise nervosa, eu falei assim, se é uma crise nervosa. Só que aí veio as cenas da minha infância, da minha mãe sofrendo. E sem querer pedir ajuda. E aí o meu irmão levou ela no médico e eu até então achava que era o princípio de infarto. Eu falei, eu tô infartando. E aí eu falei pro meu esposo, falei, amor, me socorre. E ele foi pra me socorrer. E ele falou assim, amor, se você não melhorar, eu vou te levar no hospital, porque você tá me assustando. E aí eu falei pra ele dessa cena da infância. Quando eu falei pra ele dessa cena da infância, ele falou, então você tá preocupada com isso, é isso que tá fazendo você piorar. Então para de pensar nisso, você vai ficar bem. E ele falava isso, você vai ficar bem. E aí eu comecei a receber. E eu desabafei com ele. Se eu não tivesse desabafado com ele, tivesse só pensado nessa cena da minha infância, eu teria tido de fato uma crise pior. Porque eu não teria soltado aquilo que tava me machucando. E aí eu comentei com ele, ele falou, amor, você tá tendo uma crise, vai passar. E eu comecei a respirar fundo. E ficava, e ele preocupado, amor, eu vou te levar no hospital. E eu, vai passar. E eu ficava respirando. E aí, gente, a crise nervosa psicológica, ela é tão forte, que aí eu, amor, já sei, eu tomo um remédio ruim, que aí a minha boca vai ficar com gosto ruim, eu vou ficar pensando no sabor do remédio e não vou mais pensar no negócio. A maioria não gosta de pirona, né? Peguei de pirona, tomei, fiquei com aquele gosto ruim na minha boca. Eu falei, vai passar. Me acalmei, abracei meu esposo, agradeci ele por ter me socorrido, orei, agradeci a Deus por ter mais calma, mais paciência e dormi bem, não precisei ir no médico. Moral da história, se eu não tivesse desabafado, se eu não tivesse ressignificado naquela noite, aquela cena da minha mãe passando mal, eu teria tido uma crise pior, eu teria que ter ido pro hospital. E o hospital pensaria que eu estaria tendo um infarto, porque esses são sintomas de infarto. Mas na verdade é uma crise nervosa que eu tava tendo. Sabe qual que é o mais impressionante? A semana inteira passada eu não fiquei bem. Não tive mais crise igual eu tive à noite, de madrugada, de dor física. Mas eu tive uma crise psicológica que me travou. A semana inteira eu fiquei refletindo sobre isso, só que travada. Eu fazia as coisas mais lenta. E eu trabalho como empreendedora, eu que faço meu salário. E como eu fui fazendo as coisas mais devagar, por causa do emocional que tava abalado, tava pensando em diversas coisas, eu deixei a crise se arrastar por uma semana. E essa semana foi muito difícil. Até que o meu esposo veio conversar comigo. Ele, amor, você não tá bem? O que tá acontecendo? Vamos conversar. E aí eu desabafei de novo. Falei, amor, aconteceu isso. Eu não tô dando conta, eu tô orando, mas eu não tô dando conta. Eu tô me sentindo fraca, eu tô me sentindo
Eu preciso falar com você. E aí eu desabafei com ele. Gente, eu melhorei. Essa semana pra mim ela começou bem, terminou bem. E tá terminando bem, né? E tá ótimo. Eu saí, me diverti, visitei amigos, orei, fui na igreja, fui no culto. Eu fiz tudo que eu precisava fazer, atendi cliente, vendi trufa. Graças a Deus. Como que é importante você ter uma pessoa de confiança pra desabafar. No meu caso foi o meu esposo. E agora eu tô compartilhando com você, pra você entender que as crises elas vêm e vão. Só que se você, enquanto eu estiver bem, igual hoje, eu tô bem, eu só tô emocionada. Mas enquanto você estiver bem, você não ressignificar, não pensar, não refletir naquele momento, não buscar mudança de atitudes, as crises vão voltar muito fortes. E tipo assim, eu sei por que essa crise veio. Não vem ao caso agora, mas eu tive muito momento de tensão, muito momento de dificuldade mental, emocional, me prendi muito essa semana, por isso que eu percebi que a crise veio. Eu analisei tudo. Eu falei, eu não vou deixar essa crise acontecer de novo. Só que também eu vou compartilhar com quem precisa saber. E é por isso que eu tô compartilhando com você aqui no canal. Porque eu quero que você veja que, independente do que você esteja passando, tudo tem solução, tudo tem jeito. Só que você precisa buscar fazer a diferença. Ah, saiu tremido porque eu tô meio nervosa. Mas, acredite, é pra edificar, é pra crescer, é pra vencer. Eu venci, eu continuarei vencendo e vencerei dia após dia. E eu te convido a vencer também, todos os dias da sua vida. Pega esse exemplo aí, é uma coisa simples, mas que mexeu muito comigo. E às vezes você também pode passar por esse tipo de coisa. Trate seu eu emocional, namore você mesmo, que quando você se cuida, se ama, se valoriza, você se resolve. Você não tem crises. E quando a crise bate na porta, você sabe lidar com ela. Tá bom? Fica a mensagem aí, o carinho. E aí falar assim, se cuida e eu não tô cuidando da minha sobrancelha, tá feia? É porque eu cortei errado e eu tenho que deixar ela crescer feia assim, pra poder arrumar. Fica com Deus. Pega essa mensagem aí, que Deus te abençoe muito. E cuida da sua vida bem, cuida com carinho, cuida de você. E quando você cuida de você, você fica bem pra cuidar dos outros. Meu esposo cuida de mim, eu cuido dele, e assim sucessivamente. E você, cuida de si, que aí você consegue cuidar mais dos outros. E consegue cuidar de quem você ama. O emocional, o mental, o psicológico, ele é mais forte do que o natural físico. Então, cuida da sua mente, cuida do que entra e sai da sua cabeça, informações, e não deixa ser contaminada pelas poluições que estão no ar, tá bom? Fica com Deus, tamo junto até depois do fim. Curte aí, comenta e compartilha se fez sentido pra você, porque mais pessoas precisam ouvir testemunhos assim, pra viverem bem, pra viverem zen. Tamo junto, fica com Deus.